Não sei se conhecem um filme, uma história. Antes de ser um filme era uma história, não é? Mas uma história em que alguém faz algo. Ele decide fazer algo à imagem e semelhança, fazer algo de novo. Alguém ouviu esta história recentemente? Pinóquio. O clube provavelmente ia dizer Gênesis 1, em como Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E eu estava a querer chamá-los para essa ideia, mas é exatamente sobre o Pinóquio que eu queria falar. Porque o Gepeto, ele é um criador. Ele cria relógios, ele faz relógios de acordo com o filme 2022. Porque há tantos livros com essa história e há vários filmes também. Uns assim mais pesados, outros assim mais leves. Este é o filme que tem o Tom Hanks, que faz de Gepeto, e de acordo com este filme, ele criava relógios, ele construía relógios porque a sua falecida esposa gostava muito de relógios, e ele depois decide fazer um boneco à imagem e semelhança do filho que eles tiveram. Porque a sua esposa também gostava muito do filho. Então as duas coisas que a sua esposa gostava era aquilo que ele construía. Até que determinada noite, que aparece uma estrela. E ele pede um desejo, ele vê aquela estrela, ele pede um desejo a essa estrela. E não ouvimos qual é o desejo que ele pede. Mas depois aparece uma fada, aí a fada está a falar, a fada como que dá vida àquele boneco de madeira, e está a falar com ele e ele pergunta: quando é que eu me torno um rapaz de verdade? E ela diz: há uma prova final, que é, tens de provar ser generoso, ser sincero e muito valente. Isto é semelhante a várias das histórias dos livros de crianças. Ou seja, tens de escolher o que é certo e o que é errado. E depois o que é que vemos na vida de Pinóquio? Ele gosta de ir à escola? Daniel, querias responder? Diz. Quando ele mente, o nariz cresce. Ou seja, é difícil ser criança enquanto Pinóquio, não é? Porque o errado que se faz torna-se bastante notório, bastante visível cá fora. Mas ele tem de escolher entre o certo e o errado. Ele tem uma ajuda. Alguém sabe qual é a ajuda que ele tem? O grilo. Sabem qual é o nome do grilo? Eu não sei se o grilo tinha nome ou se era só grilo. Jimmy Cricket em inglês. Yeah. Em português alguém... Não sei se há nome. É o grilo falante. O gato chamava-se Fígaro. Ou Fígaro, ou assim. Algo do género. Mas, ou seja, ele tem esta ajuda. E ao longo do filme vamos vendo isso. Ou seja, ele vai tomando decisões erradas e essas decisões erradas são tornadas notórias quando ele mente. E eventualmente chegamos ao final e ele consegue superar a prova, salvando o Gepeto do peixe, do grande peixe, e ele mostrou-se então muito valente, ou seja, ele conseguiu, ele foi capaz. E parece às vezes que temos esta ideia que se conseguirmos restringir o que está à volta, conseguimos criar algo perfeito ou cheio de boas intenções. Às vezes vemos isso quando falamos sobre os nossos filhos, ou netos, ou sobrinhos. Ele não é mau, são as companhias. Há esta ideia prevalente na nossa sociedade que as crianças são inocentes, são puras, mas à medida que vão crescendo, é que vão perdendo essa inocência. À medida que vão estando com más companhias, que vão comendo as comidas erradas. E assim os pais, muitos pais, veem como sua missão alterar tudo o que está à volta para que a pureza da criança possa continuar até o mais longe possível. Seleção de escola, seleção de turma, seleção de amizades. Se conseguirmos controlar o exterior, o interior fica salvaguardado. Continua puro. Curiosamente, e se esses pais vão comprar livros de histórias de criança, é chocante algumas das histórias de criança, não são? As histórias infantis, eu às vezes estava a ler às crianças, não é? O que acontece nessas histórias? A história do lobo mau. Devorar a avózinha, depois vem um caçador,
abre a barriga do lobo, tira a vozinha, mete lá pedras, o lobo vai beber água e cai e morre. João Ratão, sabem como é que o João acaba, não é? Nem é preciso dizer. Os 7 cordeirinhos, Capuchinho Vermelho, a Pulgarzinho, Cinderela, Hansel and Gretel, ou João e Maria, em português, João e Maria. Há muita morte nas histórias infantis. E, no entanto, faz parte da realidade, faz parte da nossa realidade. Hoje a passagem que vamos ver vai falar um pouco acerca disto, ou seja, o exterior, que tentamos controlar, mas de facto, de onde vem o mal, de onde vem o problema. Então quero-vos convidar a abrir em Marcos 7 e estamos a continuar na biografia de Marcos. Marcos capítulo 7 e vamos ler dos versículos 1 até ao versículo 23. Vamos orar e depois vamos ler. Senhor Deus, agradecemos-te pela Tua palavra e oramos que ela possa ser mais que um grilo no nosso ombro a tentar que façamos aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas que ela possa entrar nos nossos corações e que possa transformar-nos de acordo com o Teu poder, de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos que isso possa acontecer esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, Marcos 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. E interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Nós temos um problema. Há um problema que não conseguimos resolver. Porquê? E é este problema que Jesus vai abordar. Temos um problema de impureza ou de contaminação que não conseguimos resolver. Porquê? Porque trocamos a palavra pela tradição e porque trocamos o coração pelas mãos, ou o interior pelo exterior. Trocamos a palavra pela tradição
trocamos o interior pelo exterior. E são esses dois pontos que vamos ver esta manhã. E vamos abordar este problema que não conseguimos resolver porque trocamos a palavra. Não é? Parece que a candidatura de Jesus, a mestre religioso, vai ser analisada. As autoridades religiosas estão a vir a Jesus quase como a Azai vem inspecionar um restaurante. E esta equipa da Azai religiosa, eles dizem, olha, as normas de limpeza não estão a ser cumpridas. Temos de passar uma contraordenação. As normas de limpeza não estão a ser cumpridas. Os discípulos não estão a lavar as mãos antes de comer. E a maior parte de vocês aqui, aqueles que são pais, vão pensar assim, mas eu concordo, as crianças antes de virem para a mesa precisam de lavar as mãos, não é? Ao mesmo tempo, essa lavagem das mãos e dos vários utensílios, copos, pratos, até mobílias eles lavavam. Não era tanto para uma limpeza de bactérias ou de sujidade ou assim. Era uma limpeza que procurava limpar o interior. Era uma limpeza espiritual. A pergunta dos fariseus e escribas ela tem duas partes. E vemos isso no versículo 5, quando eles interpelam Jesus. Porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Essa é uma parte. Porquê é que eles não andam de acordo com a tradição dos anciãos? Segunda parte, eles comem com as mãos por lavar. E é assim que Jesus divide a sua resposta. Ele vai responder em duas partes. E até ao versículo 13 ele vai responder à primeira. Porquê é que eles não andam segundo a tradição dos anciãos ou dos homens? E estas duas partes, Jesus vai dizer o quê? A religião não resolve o problema da impureza. Não resolve. Nem qualquer outra ideologia ou cosmovisão resolve o problema da impureza espiritual. Nada resolve. Versículos 14 a 23, ele vai dizer que a lavagem das mãos não resolve o problema da impureza. Então, estas duas coisas que não resolvem. Falamos às vezes em religião e às vezes é difícil dizer faço parte de uma religião ou sou religioso, porque religião tem um sentido tão geral, tão genérico. Mas se formos definir, por exemplo, será que todas as pessoas são religiosas? Será que um adepto do Benfica é religioso? Em certo sentido, sim. Ele tem um local de adoração, que é o Estádio da Luz. Ele tem um calendário de idas. Ele tem um horário para estar lá, juntamente com um povo à sua volta, que vai fazer a mesma coisa, que acredita na mesma equipa, que tem o mesmo sentimento pela equipa. Há uma coleta, há o pagamento do bilhete e da cota também. Há canções, há várias canções. E às vezes, quando a equipa está a perder, eu acho que até há orações a serem feitas pelos adeptos. Eu estou a brincar, mas nós usamos a palavra ser religioso. Estás a ser muito religioso acerca disso. Parece que religioso tem essa conotação. E nessa definição de religião, todos somos religiosos. E normalmente este conceito de religião é centrado nos homens. É centrado nos homens, está à volta dos homens. É uma religião feita por homens. E estes religiosos que abordaram Jesus eles vêm de uma religião centrada nos homens. Eles apontam o problema da impureza aos discípulos, a negligência das lavagens. Porquê? Êxodo 20. Moisés prescreveu aos sacerdotes que eles tinham de lavar as mãos. E ao longo dos anos, e ao longo das décadas e dos séculos, alguns do povo de Deus, alguns anciãos religiosos, eles foram mais longe, pegaram nisso e disseram, não, eu acho que todos temos de lavar as mãos. E depois veio o outro e disse, não apenas as mãos, vamos lavar os copos também. Faz sentido lavar os copos. E outros dizem, não, temos de ir mais longe. Às vezes, com uma motivação quase honrada de nós queremos mesmo estar limpos perante o Senhor. Às vezes a motivação era mais ou menos certa, mas aquilo que eles estavam a fazer era adicionar coisas. Eles tinham a palavra de Deus, eles estavam a adicionar, não, temos de fazer isto, temos de fazer isto, temos de fazer isto, temos de fazer isto. E quando chegamos ao primeiro século, quando Jesus está aqui a falar,
Eles tinham centenas de leis verbais que eles tinham de cumprir. Centenas de leis que eles tinham adicionado às Escrituras. E Jesus vai falar deste problema primeiro. E ele vai usar o Velho Testamento, ele vai citar Isaías. Porque já em Isaías não era nada de novo. O povo tinha esta propensão para pegar naquilo que era a palavra de Deus e adicionar coisas. Honram com os lábios, mas o coração está longe. Esta ideia de por fora parece estar tudo bem, por dentro está tudo errado. Por fora a pessoa, o corpo está lá, espiritualmente não está, está longe. E de acordo com Isaías, o problema foi esse, foi negligenciar a palavra de Deus, foi guardar as tradições dos homens, deixar de ensinar a palavra, ensinar doutrinas de homens. E de uma adoração centrada em Deus, passam para uma religião centrada em homens. A sua adoração é em vão. Se Deus nos dissesse agora, olha, aquilo que vocês estiveram a cantar, as orações que fizeram, eu estava a ver o vosso coração. E o que é que será que ele diria? Foi em vão? Tipo, para nós, talvez, o que mais interessa é o meu corpo estar lá, a minha boca dizer as palavras, isso é o mais importante. Para Deus, o mais importante é o que está no coração. Ou seja, eles estavam a ser hipócritas. Então ele vai buscar o Velho Testamento, vai buscar Isaías para dizer, olha, antigamente isto aconteceu. Isaías falou ao povo de Deus de uma forma bastante dura, mas isto acontece hoje, nos tempos de Jesus. E Jesus vai dar um exemplo. Ele vai usar este versículo 11. Vós, porém... Ou seja, ele faz a comparação, não é? Versículo 10. Então temos a palavra e depois vamos ter a tradição. Jesus vai apresentar as duas. Qual é a palavra? Versículo 10. Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Esse é um dos mandamentos. Qual? O quinto mandamento. Honrar os pais. Boa, obrigado, Jorge. Então, palavra de Deus. E depois temos, o que é que eles fazem? Versículo 11. Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, então o homem vira-se para os pais. Os pais estão a precisar de apoio financeiro para o lar, para a farmácia, seja o que for. E o filho diz, olha, eu tenho aqui esta resma de dinheiro, mas olha, isto é corbã. Está bem, eu já dediquei este dinheiro ao templo. Este dinheiro vai ser para o templo. Voltam a guardar no bolso. Está dedicado ao templo, eu não posso usar o lamento. E continua a sua vida. Ou seja, isto era quase um PPR religioso da altura. É tipo colocar o dinheiro em ações para depois, na velhice, ele ficar só nosso. Tipo, e desonramos a mãe e o pai. Mas, de facto, isto foi criado, lá está, com uma boa intenção para ajudar o templo. As pessoas podiam dizer, olha, eu vou dar este dinheiro ao templo. Vou declarar este dinheiro Corban, que é, ele vai servir para o templo. E tudo bem. Só que depois os pais precisam, este dinheiro que eu tenho vindo a acumular, isto vai-me dar jeito no futuro, se calhar é melhor, olha, pai e mãe, é Corban, está bem? Mas depois o que é que acontecia? Nem todo ia para o templo, de facto. Ele voltava para o bolso. E é isto que Jesus é este o exemplo que ele dá sobre pegar na palavra de Deus, adicionar outras leis e, de certa forma, invalidar e rejeitar o que está na palavra de Deus. Eles estavam a ser bastante hipócritas. Eles circunnavegavam, se eles fossem portugueses, não é? Navegação, circunnavegavam a lei de Moisés. Contornavam a lei de Moisés. E assim viviam vidas mais confortáveis. Parece algo espiritual, mas negligencia, invalida e rejeita a palavra de Deus. Reparem na progressão. E conseguimos ver isso no versículo 8. Eles negligenciam o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Versículo 9. Rejeitam o preceito de Deus, guardam a própria tradição. E depois versículo 13. Invalidam a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Ou seja, parece que há uma progressão. Negligenciar, rejeitar, não é para mim.
invalidar, tornam inválido. O que aqui está deixa de ter validade. E era isto que estava a acontecer. Quando pegamos na Bíblia e adicionamos algo mais, estamos a retirar da Bíblia. E em várias religiões isso acontece. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas fazem a sua própria tradução para alterar pelo menos um versículo que lhes dá muito jeito, que é para não dizer que Jesus é Deus. Eles pegam em João 1 e alteram um dos versículos para lhes dar jeito naquilo que acreditam, que Jesus não é o próprio Deus. Mas esquecem-se que toda a Bíblia aponta para Jesus e que em várias outras passagens dá para ver que Jesus é o próprio Deus. O Islão, eles reconhecem algumas partes da Bíblia, mas dizem que essas partes foram distorcidas. E, portanto, o seu livro de autoridade é o Corão, escrito por um homem, por Maomé. E como não falar, e não podemos deixar de falar no catolicismo, que pega na palavra de Deus e coloca a palavra e coloca a tradição da Igreja. E é a Igreja que tem autoridade para interpretar as Escrituras. E não só isso, o Papa tem autoridade para falar ex-cátedra, para falar de forma infalível, para fazer pronunciamentos de doutrina infalíveis. Ou seja, a Igreja e Papa são iguais e até superiores à palavra. E quando fazemos isso, cada vez que fazemos isso, nós retiramos da palavra. Nós diminuímos a palavra. Nós precisamos de uma autoridade fora de nós, mas algo melhor que um grilo no ombro. Porque o problema está no interior, está dentro de nós. E é isso que Jesus vai dizer. Primeiro ele está a falar acerca, olha, nós não podemos trocar a palavra de Deus pela tradição dos homens, senão vai correr mal. Nós não resolvemos o problema se deixamos a Bíblia para trás. E ele agora vai abordar a segunda parte do problema, porque nós trocamos o coração pelas mãos. Há músicas que nos ficam no ouvido e na memória. Algumas que me ficaram na memória são de crianças. Algumas eu queria mesmo tirar, mas é difícil. Há uma que é da Doutora Brinquedos. A Salmé viu, um dos meus filhos viu muito Doutora Brinquedos. Doutora Brinquedos é a menina que ajuda todos os brinquedos, ou seja, quando os brinquedos estão avariados, há um problema, rasgados, o rasganço, até me lembro do nome do episódio. Quando eles têm um problema, eles vão à doutora. A doutora resolve. E depois, quando estão arranjados, há sempre uma música. Obrigado, doutora, livrou-me do dói-dói. Sinto-me melhor, muito melhor. Obrigado, doutora, livrou-me do dói-dói. E há outra música que é do Bob. Bob Construtor. Vocês sabem, alguns de vocês sabem a música do Bob Construtor. Qual é a frase do Bob? Tipo, quando há um problema, não sei o que é que conseguimos. Sim, conseguimos, não é? Conseguimos resolver ou arranjar isto? Sim, conseguimos. Ou seja, temos um desenho animado, há um problema, precisamos de ir para alguém, precisamos da doutora. Há outro que há um problema, o Bob resolve. O Bob resolve tudo. Porquê que os discípulos de Jesus não pensam nas leis da pureza e assim lavam as mãos antes de comer? Isto de lavar as mãos antes de comer faz-nos lembrar aqui há uns poucos anos atrás, não faz? Ainda está ali o álcool gel. Algumas pessoas ainda... Que tempos que foram. Quando víamos alguém no supermercado, vai comprar fruta ou verduras e tem aquele dilema. Eu não consigo abrir o saco, normalmente eu faço assim. E depois, não é? Mas na altura do Covid, com máscara, não podíamos levar as mãos ao pé da boca e do nariz. Ou quando víamos uma entrevista de um político a falar sobre o Covid, e ele estava a falar, não sei o quê, e fazia assim, e as pessoas... ele não deve levar as mãos ao pé da boca e do nariz. Faz-nos pensar acerca desta... E qual era a questão? A questão era que a contaminação, nós tínhamos de evitar que ela entrasse. Nas nossas casas havia os tapetes com produto, que é para não se entrar, descalçávamos fora de casa ou assim. Houve várias coisas para que não entrasse. Ou seja, as impurezas estavam fora, nós queríamos que elas não entrassem para nós.
E é a mesma coisa nesta altura, eles tinham esta ideia que a impureza espiritual está fora, não está dentro. Então está fora. Então se eu lavar muitas vezes as mãos e sempre as mãos, eu vou estar bem, eu vou ficar bem, vamos todos ficar bem. A resposta de Jesus para a multidão é um bocado cómica. Ou seja, ele vai falar acerca, não é aquilo que entra, é aquilo que sai. E quando pensamos em comida a entrar e por onde a comida sai, o que precisa de ser limpo é no final, não é necessariamente no início, não é? Aquilo que entra é tipo uma piada de casa de banho. E curiosamente, ele diz isso à multidão. É uma espécie de parábola. E a multidão fica com esta parábola, mas depois ele dá a explicação aos seus discípulos. Ou seja, versículo 15, ele diz às pessoas: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. E as pessoas ficam com esta, tipo, olha que estranho pensar nisso. E ele depois, versículo 17, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram. E isto vai acontecendo várias vezes em Marcos. Ou seja, Jesus vai dizendo parábolas, que é uma forma de ensino, mas é a verdade como que escondida, ou a verdade que precisa de ser desempacotada. E aqueles que querem saber a verdade vão ter com Jesus depois e vão perguntar. E normalmente esses são os discípulos, que depois vão perguntar: olha, o que é que quiseste dizer com aquilo? E parece uma aula de biologia, não é? Em que vemos o garfo a levar comida à boca, que depois, eu não sei os elementos todos, mas esófago, estômago, intestinos e sanita, não é? Se fôssemos na aula de anatomia, se disséssemos garfo, boca, esófago, estômago, coração, é tipo, íamos chumbar, não é? Íamos ter negativa, não vai para o coração. E é isso que Jesus está um bocadinho a apontar. Ou seja, ele está a apontar para o coração. A impureza está dentro. E por isso são más notícias. Porque se estivesse fora, nós podemos fazer alguma coisa. De forma semelhante ao Bob, nós podemos resolver. Sim, conseguimos. Agora, e se está fora, nós conseguimos construir barreiras, conseguimos proteger as nossas crianças, conseguimos controlar as suas companhias e nunca vamos ver inveja nas nossas crianças, nunca vamos ver cobiça nos seus olhos, nunca vamos ter uma birra. Pois não? Ou será que vamos? Mesmo controlando todos os elementos externos. Jesus diz que ele dá-nos uma lista de várias coisas e é apenas uma lista ilustrativa que podem sair do nosso coração e não são coisas agradáveis. Jesus enfatiza que estas coisas, quando se manifestam, elas têm um local de origem, que é o nosso coração. Versículo 21, dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não sei se se lembram da peça que fizemos do Marco Drama. Temos aqui o nosso último Jesus, a personagem que fez de Jesus, que nesta altura, acho eu, ele está no meio e há várias pessoas espalhadas à volta e ele vai apontando e cada uma delas vai dizendo cada um destes elementos. E é bastante poderoso naquele silêncio ouvir aquilo que está no nosso coração. Seria, de certa forma, mais fácil e mais confortável para nós se adotássemos uma religião. Porque para várias religiões, para resolver isto, basta fazer alguma coisa. Uma viagem a Meca, uma viagem a Fátima, alguns ciclos de reencarnação, ou melhor educação, ou remoção de más companhias. Basta fazer alguma coisa. Mas mesmo quando tentamos fazer algo bom, como pedir desculpa não é fácil, pois não? E pedir desculpa sem um mas. Professora, queria pedir desculpa por não ter feito o TPC. Mas o meu cão comeu. Não é? Pedimos desculpa e justificamos.
Não consegui fazer o TPC, foi porque eu tive uma semana muito complicada, muito difícil. Desculpa aquilo que eu disse, mas eu tenho andado sobre muito stress no trabalho, as coisas não têm corrido nada bem. Então reparem como o pedido de desculpa não é honesto, não vai ao coração. Professora, queria pedir desculpa de não ter feito o TPC, mas de facto eu sou preguiçoso e às vezes o meu coração preguiçoso ganha sobre mim. Desculpa aquilo que eu disse, mas de facto a inveja está cá, ou a cobiça está cá. Ao tentarmos pedir desculpa, vamos nos aperceber que há um problema de coração. E que todos nós temos esse problema de coração. E não conseguimos atenuar a nossa culpa. Será que estamos a levar a sério o problema do nosso coração? Porque Jesus quer, creio eu, nesta passagem, levar-nos a olhar para o nosso problema. E será que conseguimos ver que não há nada em cima da palavra que vá ajudar? Porque tudo aquilo que é adicionado à palavra vai tentar lidar com o exterior. E lidando com o exterior só nos enganamos a nós próprios. Tornamos-nos hipócritas. Nós não somos o Bob o construtor. Nós precisamos de uma doutora brinquedos. Precisamos de um doutor especializado em pecado que nos venha ajudar. Aquele que não veio chamar os que estão sãos, mas que veio chamar os que estão doentes. Aquele que não veio chamar os que se consideram justos e limpos de todo o pecado, mas aqueles que são os pecadores. Os que reconhecem que precisam de um médico. É bom sentir o desespero desta passagem, mas é também bom ver a esperança. Jesus guardou as más notícias, a parte mais difícil, ele guardou para os seus amigos, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Mas de forma semelhante é quando vamos ao médico. E ele tem más notícias para nos dar. Mas normalmente, e felizmente, às vezes, o médico tem uma solução. Ele tem algo para nos ajudar. Então, estamos naquele consultório e estamos a ouvir as más notícias, mas estamos também a ouvir as boas notícias, às vezes. E isso é uma pequena imagem daquilo que Jesus faz connosco. E o que ele fez com os seus seguidores. Ele dá as más notícias, mas ele é a única pessoa que pode dar as boas notícias. Porque é com estes discípulos que ele tem estado a mostrar quem ele verdadeiramente é. Que ele é o próprio Deus e ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. Ele tem o poder para acalmar a tempestade, como vimos no capítulo 4, para expulsar demónios, para curar, para ressuscitar no capítulo 5. Ele é o bom pastor que tem compaixão do povo. Que ao multiplicar pão está-nos a mostrar que nós precisamos ser salvos, precisamos do novo êxodo. Ele tem capacidade de fazer coisas extraordinárias. E não está nesta passagem. Não está nesta passagem. Mas eu diria que esta passagem nos dá uma necessidade. E a nossa necessidade é: precisamos de um coração novo. E Jesus não nos dá a resposta nesta passagem. Mas à medida que, e aquilo que temos visto no Evangelho de Marcos, será que Ele tem poder para nos dar um novo coração? Será que Ele tem poder para nos dar um novo coração? E eu creio que a palavra de Deus diz que sim. E Ele vai demonstrar isso. O seu coração vai ser perfurado pelo nosso. Ele vai entregar a sua vida pela nossa, para nós podermos ter um novo coração, uma nova vida. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te pelas más notícias que vemos nesta passagem. E, Senhor, todos nós, à medida que vamos vivendo, vamos nos apercebendo que conseguimos fazer coisas boas e honradas, de certa forma, que são bem vistas, que até mesmo nós, às vezes, pensamos e ficamos orgulhosos daquilo que fizemos.
conseguimos fazer boas ações. Ao mesmo tempo, se olharmos bem para mesmo as coisas boas que fazemos, parece que está tingido com alguém terceiro da nossa parte. E aquelas alturas em que queremos mesmo fazer algo bom, queremos responder de maneira diferente, queremos não responder com palavras duras, queremos não responder com uma voz alterada. Queremos responder de outra maneira e não conseguimos. Queremos responder com a verdade e mentimos. Senhor, obrigado porque esta manhã nós vimos na Tua Palavra que o cerne do nosso problema está no nosso coração. E não há nada que nós possamos fazer para o mudar. Podemos tentar esconder, podemos tentar fazer coisas externas para tapar, mas nós não conseguimos lidar com o problema. Senhor, ajuda-nos também a ver que Tu enviaste o Teu Filho para lidar com este problema. Então ajuda-nos a reconhecer a nossa necessidade, ajuda-nos a olhar para Jesus como como o único que pode responder a esta necessidade, aquele que tem a oferta que nós precisamos desesperadamente. E ajuda-nos a aceitar estas boas notícias do Evangelho. Que Jesus veio até nós para entregar a sua vida no nosso lugar, para pagar o preço que a nossa impureza, o nosso pecado merece, para nós podermos ter uma nova vida, um novo coração. Um novo coração que se vai habituando a ter o poder do Espírito e que ainda assim vai falhando, mas que volta para Ti em arrependimento. Então, Senhor, agradecemos-te, ajuda-nos a vivermos sendo Teus seguidores, a abraçarmos estas verdades da nossa fé em Ti. Ajuda-nos também a rejeitar tudo o que são as tradições de homens. Ajuda-nos a rejeitar tudo aquilo que tira da Tua Palavra, que invalida a Tua Palavra, que rejeita a Tua Palavra. Ajuda-nos a abraçar a Tua Palavra e a correr para Ti, porque Tu és bom e Tu cuidas de nós. Então oramos em nome de Jesus. Amém.